A paz do Senhor, queridos professores, que alegria poder estar aqui. E nossa disciplina de hoje se chama Teologia Sistemática. Diga comigo, Teologia Sistemática. Que chique, não é? É um nome bonito. Você aprenderá hoje Teologia Sistemática. Não sei quanto, mas sim, vamos a poder, pelo menos, dar uma introdução à teologia sistemática. Teologia é o estudo de Deus, ¿sí? Estudo de Deus é a palavra teologia, e sistemático quiere decir que é continuo, continuamente. La teología sistemática se estuda ano tras ano en todas las iglesias y en todas las escolas bíblicas do mundo y en todas las escolas teológicas do mundo. No puede faltar esa disciplina llamada de teología sistemática. ¿Qué contiene la teología sistemática? La teología sistemática contiene las doctrinas fundamentales en la cual se sustenta a fé das igrejas evangélicas. Amém? Nós temos que saber que nossa fé, sim, nossa fé que nos mantém até agora, desde Cristo até hoje. Pese a que a igreja ha passado por diferentes situações, perseguições, ha passado por ataques tremendos, sin embargo, nossa fé continua firme, continua forte. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nuestro Dios presente aquí mismo. Esa fe es sustentada por una doctrina. Esa doctrina es lo que ha alimentado nuestra fe a través de todos los séculos que a igreja tem sobre a terra. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante que los profesores de escuela dominical consigan, pelo menos, ter um básico das doutrinas que são fundamentais, primeiro para nossa vida espiritual como crentes. É muito triste perguntar a um crente que significa a Trindade. Dízimo é uma doutrina ou é um ensinamento? Colocar gravata eterno é doutrina ou é uso e costume ou é cultura? Nós, pelo menos, temos que ter uma base para determinar, para diferenciar, para discernir. Não, isto é doutrina, isto é cultura, isto é uso e costumes, isto aqui é esse estatuto da igreja. A Igreja de Cristo é uma instituição também. E como instituição civil, nós devemos ter um estatuto que está de acordo com as leis do país. E esta Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem um estatuto. Não sei se você lo conhece ou alguma vez teve a oportunidade de ler, mas eu recomendo ler, conhecer o estatuto de vossa igreja. E as doutrinas fundamentais de nossa igreja e os usos e costumes de nossa igreja. Normalmente eso se ensina en seminarios, normalmente eso se ensina en la escuela bíblica dominical, es donde la mayoría de nosotros aprendemos esas cosas. Si usted pretende ensinar en la escuela bíblica dominical, debe conocer las doctrinas que nuestra iglesia profesa. Amén. ¿Por qué nos debemos conocer la doctrina? Aquí el material que el pastor Daniel me entregó tiene algunas citas pero muy interesantes que yo quería usar, especialmente cuando se fala de la importancia de la doctrina. Hermanos, ¿por qué es importante conocer la doctrina? Porque la misma Biblia fala. Quiero que abra su Biblia, por favor. Y vamos a dar un versículo bíblico que a mí me gustaría que todo el mundo lea. Está en 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 3, 4. Será el único versículo que vamos a abrir porque los demás no vamos a tener tiempo. Porque tenemos que correr para falar de las diferentes doctrinas. El que halló puede leer con voz bien potente, voz de trompeta que yo llamo.
Por favor, si alguien halló, 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Halló? ¿Puede leer? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Hermanos, diga conmigo, segundo las Escrituras. Es fundamental. Amén. As doutrinas que nós professamos e que alimentam nossa fé são conforme às Escrituras sagradas. A Bíblia mesmo fala que há doutrinas de homens e que também há doutrinas de demônios. E você deveria conhecê-las a todas, mas primeiramente deve conhecer as doutrinas de nossa fé. Amém? Pelo menos ter um conhecimento básico. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Que é a Bíblia para nós? Que é a Igreja de Cristo? Que é a igreja? Muitos confundem ainda com templo. Templo é uma casa de material, igreja é o corpo de Cristo, vivo. Somos nós, somos pessoas. Nós devemos conhecer essas coisas fundamentais e básicas. É muito importante conhecer a doutrina, irmãos. ¿Por quê? Porque se levantarán, dice el Señor, falsos mestres, falsos profetas, y se entrometerán dentro del rebaño, y llamarán para sí discípulos, y comenzarán a ensinar doctrinas de confusión, doctrinas erróneas, mentiras de Satanás. ¿Y cómo diferenciar a esas personas? ¿Cómo decir, no, eso no está bien? Cuando nós não conhecemos. Por isso é fundamental, irmãos, é muito importante que nós conheçamos as doutrinas. Também temos que saber que nossa doutrina, em quanto à origem, a doutrina é divina, porque não foi inventada por um homem. A doutrina nós pegamos das Sagradas Escrituras. E é de aí que nós temos que basear para ensinar uma doutrina. As doutrinas são em geral, não fazem acepção de pessoas. Não é que um grupo vai crer que Cristo é uma coisa e outro grupo vai crer que Cristo é outra coisa. A doutrina é geral para todos, não fazem acepção de pessoas. A doutrina também é imutável, não muda. Não é que com o tempo vamos a ver que nós vamos a ensinar. Não, a doutrina não muda. Essa mesma doutrina que ensinou Jesus, é a mesma doutrina que ensinaram os apóstolos e é a mesma doutrina que ensinamos hoje. Porque a Bíblia não muda. E não muda a Bíblia, ¿sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus é imutável. Amém? Conhecer as Escrituras é de fundamental importância para todo crente. Conhecer as doutrinas que nossa igreja ensina e prega é também muito, pero muito importante. Amanhã nós vamos estar falando acerca de las diferenças que há entre doutrina, entre estatuto, usos e costumes, ¿sí? Doutrinas de demônios e doutrinas de homens. Hoje vamos a ver pelo menos um básico ou um recorrido pelas nossas doutrinas. E quem aparece em primeiro lugar como nossa doutrina é o Trino Deus, a Trindade. Amém? Muitas pessoas têm dificuldade de falar da Trindade do Senhor. ¿Por quê? Porque aprenderam mal ou porque nunca aprenderam, ou porque não se dedicam também a escutar ou a perguntar sobre a Trindade de Deus. E muitos confundem com três deuses. Nós não acreditamos em três deuses. Acreditamos em um Deus, em três pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós falamos, aonde que está a trindade na Bíblia? Não está a palavra trindade na Bíblia, você não a vai achar. A palavra trindade é uma palavra que surgiu 400 anos depois. E foi escolhida por los padres da igreja, los teólogos de aquele então, que pretendiam explicar ou ensinar a doutrina da trindade para o povo, porque já se haviam introduzido muitos ensinamentos errôneos. Já alguém falava de 3, outro falava de 2, outro falava de 1 em 3 aspectos. Outro falava que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é pomba, que o Espírito Santo é algum fogo por aí. Não lo colocavam ao Espírito Santo a nível Deus. Já havia muitos ensinamentos errôneos disseminados pelas igrejas. E acharam prudente naquela época se juntar e dizer, epa, vamos a escrever alguma coisa que tenha que ver, ¿sí?, com a verdade. E começaram a criar a doutrina da Trindade, a escrever, já estava na palavra. Amém? E quando nós tentamos explicarla ou ensinarla na escola bíblica dominical, achamos algumas dificuldades. Pero há um problema muito sério que nós temos que erradicar. A doutrina da Trindade é uma doutrina revelada que nós devemos acreditar pela fé. Amém? Todas as doutrinas que nós acreditamos que fundamentam nossa fé, justamente são adquiridas pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo é que revela essa verdade a nosso coração. Por isso não vale a pena discutir muito com pessoas que não aceitam a Trindade. Não é que existem muitíssimos assim livros ou manuais que nós podamos explicar correctamente como é a Trindade. É algo revelado. Acredita isso, ensina isso que está na Bíblia, que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, que é um Deus em 3 pessoas. Amém? E se as pessoas te dijeron, não, pero a mim preciso outra explicação. Existem algumas figuras, ¿sí? Algunas figuras con las cuales nós podemos ensinar, pero yo lo veo que es para criança. Um adulto como você, que já acredita em Cristo, que já foi batizado, que já é um membro em comunhão, que já tem tempo caminhando, que já conhece a presença de Deus na sua vida, que entendeu que seu nome está escrito no céu, que entendeu que Cristo morreu por sua vida, para livrá-lo do pecado e da morte eterna. Essa pessoa já precisa acreditar na Trindade. Existem algumas explicações, como a eletricidade, o ovo. Existem as explicações, por exemplo, do sol, que é calor, energia, e fogo, poder, que são 3 en un. Por ejemplo, el ovo también algunos lo usan para explicar, más que nada en las escuelas bíblicas dominical y para crianças. Mas eu aprendi en la escola bíblica dominical, siendo criança, a mí nunca me falaron ni del ovo, no me falaron da eletricidade, a mí simplemente me falaron Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu acreditei e se acabou a história. E até o dia de hoje eu acredito isso. Amém? O Espírito Santo colocou isso dentro do meu coração. Criança, por isso é tão fácil de ensinar, porque eles acreditam de verdade. Agora você já está grande, com a cabeça cheia de 3 deuses aqui, que não sabe como explicar o ovo, a eletricidade e essas figuras. Irmão, vamos a ler a palavra do Senhor. Amém? Vamos a ler a palavra do Senhor e vamos a acreditar que ela é viva, é eficaz, foi escrita por Deus para nós.
Y nos debemos no solamente acreditar, sino que também temos que viver essa verdade da Trindade de Deus. O Pai é o que criou todas as coisas. O Filho, a través de la palabra, dice que fueron criadas todas as coisas. Por isso vamos a ver a Trindade desde Gênesis até Apocalipsis. El Espíritu Santo pairaba sobre la faz de las aguas. Vamos a ver a la Trindade en todo sitio, en toda la Biblia la vamos a ver. En el Nuevo Testamento dice: bautícenlos en nombre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. El propio Jesús. Vemos a la Trindade en el batismo de Jesús. Quando o céu se abriu a Jesus subir das águas, el Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E o Pai falou, o Filho estava na água e o Espírito Santo estava descendo. E trate de imaginar essa situação. E acredite nela que isso mesmo aconteceu. Não é um filme, não é uma história inventada. A Trindade existe. E é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Alguém acredita acá na Trindade de Deus? Glória a Deus. Por favor, irmão querido, não se me deixe confundir com esses novos profetas que estão surgindo ultimamente. La clasificación de las doctrinas de la Biblia, ¿sí? Siempre comienzan con la Trindade y luego vamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é uno y al mismo tiempo es un Deus trino. Y las tres personas son divinas. Las tres personas son Deus. Las tres personas tienen todos los atributos de Deus. No puede pensar que el Espíritu Santo es fraco o que Jesús cuando estaba en la cruz do Calvario ficou fraco y el Pai ficou más fuerte. Es imposible que haya en eles alguna fraqueza, alguna debilidade, algum pecado. A Trindade de Deus é Deus mesmo. Amém? Ele não pecou e nunca pecará. Isso nós devemos ter essa certeza em nosso coração e defender e acreditar e ensinar isso corretamente para os nossos alunos. A mim me gostaria muito que todos tivessem esta brochura para que vocês também pudessem acompanhar. Deus Pai planejou e criou todas as coisas. O Filho executou o plano criado. E Deus Espírito Santo vivificou, organizou e pôs em ação todas as coisas. O Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. O Pai planejou a salvação. O Filho consumou a salvação entregando-se por nós na cruz do Calvário. E o Espírito Santo realiza o aplica a salvação a nossas vidas. Porque Cristo morreu naquela cruz. É um fato real, não é filme, não é história, não é lenda. Aconteceu. Literalmente Cristo morreu em uma cruz por nós. Mas hoje não temos prova, não temos um pedaço de aquele madeiro, não temos o ADN do sangue de Jesus para corroborar que isso aconteceu. Contaram isso para você e você acreditou, amém? E sabe por que acreditou? Porque o Espírito Santo é o que vivificou essa palavra para que quando chegar a teus ouvidos, você acredite nele. Por isso que a salvação sem o Espírito Santo não tem, simplesmente é uma história bonita escrita dentro de um livro. O Espírito Santo é que faz que essa história, uma vez mais, seja vivida por nós. Precisamos entender que sem o Espírito Santo não existe revelação, não pode existir salvação para nós. Os atributos divinos, eles têm todos os atributos.
Jesus, por sua natureza, ele foi homem. E ele tomou essa iniciativa, irmãos. Também ninguém deu ideia a Deus. Deus, que lhe parece se, como você mora tão longe e aqui nunca te vimos, manda alguém de lá para nos comunicar? Ninguém lhe deu ideia a Deus. Ele decidiu, por su grande amor e misericórdia, enviar a seu filho Jesus a morrer por nós. Amém? E ele morreu conforme as Escrituras. Também não foi de la maneira de Jesus, um judeu carpinteiro de Nazaré. Não foi ideia dele. Estava escrito na Bíblia Sagrada. Los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Profeta, porque él anunció y pregó el reino. Profetizó lo que va a acontecer con Israel, lo que va a acontecer con la iglesia y lo que va a acontecer con Satanás y sus demonios. Él profetizó, él faló de lo que, del cumplimiento del final de los últimos tiempos. Por eso es que Jesús fue un profeta y es un profeta. Jesús es un rey, porque él nació en la tribu de Judá, descendiente legítimo del rey David. Dios había prometido a David que un día se levantaría un retoño de la raíz de Jesé y que sería un rey eterno y para siempre. Amén. Filipenses capítulo 2 dice que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó y lo colocó por encima de todo para ser rey, rey dos reis, y para que un día se dobre todo joelho delante de él. Nós devemos acreditar que Jesús es nuestro rey. Amén. También Jesús es sacerdote. En estos días estaba enseñando a mis alumnos lá en el Colegio Teológico de Pemba, y un alumno me dice: ¿cómo es que Jesús es sacerdote en cuanto que él no era descendiente de la tribu de Leví? ¿Por qué decimos que Jesús es sacerdote? Eso está en Hebreo, el capítulo 7, el capítulo 6, el capítulo 5. ¿Por qué decimos que Cristo es sacerdote? Porque Él dice que se entregó a sí mismo. Él fue el cordero, Él fue el sacerdote, Él llevó su propia sangre delante do altar y ofreció por el perdón de toda la humanidad. Y que por eso Dios lo declara sumo sacerdote para siempre, segundo la orden de Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Porque el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio temporal. Es hasta que él falece, después sube un filho, después sube un neto, alguien. Ahora, el sacerdocio de Jesús no era temporal, tenía que durar para siempre. Amén. Por eso es que nuestro Jesús es sumo sacerdote para siempre, segundo la orden de Melquisedec. ¿Quién estaba encima de Aarón? Era Aarón. Ahora tenía que Jesús fez un sacrificio tan perfecto. El nivel de intercesión de Cristo como sacerdote nuestro, de entrar hasta el lugar santo, de entrar hasta el lugar donde estaba su Pai y ofrecer su propio sangre por nosotros. Eso superaba absolutamente todos los niveles que no correspondía al sacerdocio de Aarón. Por eso es que él es llamado por el primer sacerdote que aparece en la Biblia en Génesis. Amén. Sin genealogía. ¿Sí? Semejante al Filho del Deus Altísimo. Ese es nuestro Señor Jesús. Su obra, Él redimió a la humanidad. Su distinción do Pai, o Filho é pessoa divina distinta do Pai. Cuando nos falamos, ¿en qué se diferencian eles? Existe una disciplina llamada Cristología que yo animo a todos a estudiar. Y otra disciplina, ¿sí?, que se llama Paracletología, que yo también animo a todos vocês a estudiar. Para saber
Quem é uma pessoa? A pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai. Estude la Biblia, mi querido. Lute por se inscribir en África Desperta, en el Colegio Teológico de Pemba, online. Haga alguna cosa, faça alguna cosa por conhecer a Bíblia. Le animo a que, por favor, você se interese, se quer ensinar na Escola Bíblica Dominical, deve dominar a Escritura, deve dominar as doutrinas. Amém? Seguimos. Vamos a la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya falei, está aquí en el mundo, fue enviado por Jesús, fue enviado por o Pai, una vez que el Señor Jesús prometió que Él viría. Y Él veio. Amén. Ni una palabra del Señor puede caer por tierra. Y el Espíritu Santo está en medio de nosotros, regenerando. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, habitando en un crente, enche al crente no batismo, santifica al crente, renova inclusive ao crente. El Espíritu Santo está en medio de nosotros para nos revelar toda a Escritura Sagrada. Cuando nos falamos del Espíritu Santo, hermanos, también a veces confundimos con el batismo del Espíritu Santo. Muchos preguntan, pero el Espíritu Santo ya no había entrado aquella vez cuando yo recibí a Jesús. Sí. Y el Espíritu Santo, cuando yo me bautizo, ¿qué pasa? Cuando me bautizo en las aguas, ¿está dónde? ¿Será que Él está conmigo? ¿Será que Él está encima como Jesús? Vamos a conocer al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Você debe tener certeza de quién es el Espíritu Santo, cómo Él trabaja. ¿En qué momentos Él trabaja? ¿A dónde? ¿Cuál es la esfera, el ambiente en el que el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestras vidas? Él habita no crente, Él está dentro de ti. Y como Él es Dios, Él está en todo lugar. Él está encima, Él está por todo sitio, porque Él es omnipresente, igual que Cristo, igual que o Pai. La misión principal que tiene el Espíritu Santo es glorificar a Cristo, glorificar ao Pai. O Pai, Jesús y el Espíritu Santo se aman. Amén. Amén. Están juntos. No existe una discrepancia entre ellos. Y lémbrense que antes de nós existir, la Trindade já existia. E eles não precisam de nós porque entre eles se amam, eles se sometem, eles se obedecem, eles têm tudo. Não precisam absolutamente nada de nós. Mas por causa desse amor tão grande que eles têm, eles decidiram criar a nós para glorificar a Ele, para nos unirmos em adoração a eles. Porque eles já se adoram entre si, eles se amam profundamente. E a missão principal do Espírito Santo é revelar-nos isso, creer, ajudar-nos a creer em las doutrinas sagradas. Vamos agora, hasta agora estamos bem, não é? Estamos entendendo a Trindade, amém? Agora vamos a falar sobre os anjos. Y aquí también suele haber algunos desórdenes, algunas experiencias. Hermano, soñé con un anjo. Ese anjo se llamaba Roberto. La Biblia no fala de ningún Roberto, hermanos. La Biblia no fala tanto de los anjos. No es una doctrina así amplia. Lo que sí sabemos de los anjos es que los anjos son espíritus. Fueron criados por Dios, son numerosos, son santos, son obedientes. E a missão deles é obedecer a Deus para fazer algum trabalho, entregar uma mensagem a alguém, sim? Ou cumprir a exclusiva vontade de Deus. Não adianta falar com anjos. Não adianta você pedirle um favor a um anjo. Os anjos não podem te fazer nenhum favor. Eles fazem exclusivamente
a vontade de Deus. Se Ele, Deus, manda um anjo para te fazer um favor, epa, você agradece. Pero não é para falar com nenhum anjo. Você deve falar com Jesus, deve falar com o Espírito Santo, deve falar com o Pai. Amém? Não há outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, homem. Amém? E todo aquele que não acredita que Jesus veio em carne é del anticristo. Tenha cuidado, Tenha cuidado. Todo aquele que está ensinando que Jesus no veio en carne. Como algunos falam por ahí, no, el que se subió en la cruz no fue Jesús. Eso dicen por ahí nuestros vecinos, ¿no es? Deus fez una grande piada aquel día en el Gólgota. En realidad, como había uno con la cara de Jesús, lo subió a él y Jesús lo escondeu. Até hoy está escondido. Querido, Jesús morreu literalmente por nós. Amém? Deve acreditar esto. Glória ao nome do Senhor. E os anjos são seres espirituais que cumprem a vontade de Deus. Na Bíblia menciona a Gabriel y menciona a Miguel. Miguel, el protector o el guarda de Israel, y Gabriel, el que llegó a visitar a María para transmitirle el mensaje del nacimiento de Jesús. Y hay otras presencias de ángeles en la Biblia, mas no todos dicen un nombre. Los únicos nombres que nos conocemos son esos. Está también el ángel de Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento con frecuencia, ¿sí? Y que en algunos casos es la persona de Cristo, porque ningún ángel puede perdoar pecados. Los ángeles no perdoan pecados, los ángeles no responden sus oraciones, los ángeles no hacen su voluntad, exclusivamente la voluntad de Dios. Son numerosísimos y son espirituales. Sí, y también otra cosa es que no existen ángeles de sexo femenino. Nunca vi un ángel con cuerpo de mujer, cabelos grandes. No existen. Si você ve, reprenda en nombre de Jesús, porque no es. Amén. Si vos estás soñando con un ángel que se llama Roberto, reprenda en nombre de Jesús, porque la Biblia no habla de ningún Roberto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuar, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, los ángeles aparecen como seres espirituales, estando siempre procurando poseer cuerpos humanos y até de animales. Pero ahí ya estamos hablando de demonios. Sí, existen ángeles que hacen la voluntad de Dios y existen también otros seres espirituales llamados demonios. Los demonios, ¿sí?, hacen exclusivamente la voluntad de Satanás y los ángeles hacen exclusivamente la voluntad de Dios. Pero ¿será que aquí en un medio se pueden cruzar los ángeles? No. La Biblia no fala eso. Pero conociendo el carácter de Dios, Dios no gosta ni un poco de misturas. No gosta ni un poco de estar perto de esa situación. Sus ángeles que hacen a voluntad de Dios también no pueden se cruzar. Yo estoy arrepentido de haber seguido a Satanás, me cruzo para el ejército de los ángeles. No, los ángeles no pueden hacer eso. El que ya está del otro lado, ficó. Amén. Igual que cuando nos morremos también, no existe eso de falar con muertos. El que morreu, morreu y solamente está esperando ahora o juicio. Y nos no podemos conversar con los muertos, ni podemos pasar para el mundo de ellos, ni ellos pueden pasar para el mundo noso. Por eso, si hay algún cruzamiento, reprenda en nombre de Jesús, porque no es de Dios. Amén. Soñé con el avó que estaba me falando y me decía un mensaje de Dios y hasta me fez abrir la Biblia. Reprenda en nombre de Jesús. Esos avós y esos tíos no tienen por qué te falar nada. Quien fala hoy es el Espíritu Santo a través de la boca dos
servos do Senhor e a Bíblia Sagrada. Amém? Hein? É muito importante que nós entendamos isso. A criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. O Pai planejou, como já falamos, o Filho criou e o Espírito Santo estava vivificando. A outra doutrina que é muito importante é a do homem. Irmãos, ainda há alguns que creem que a teoria da evolução, que vocês todos la conhecem, porque a maioria escutou na escola secundária, que nós venimos de um macaco. Eu digo, coitado del macaco, porque hasta el macaco es bonito y no discutiría mucho con él. Solo que antes del macaco hay otros bichos que fueron evolucionando y acabó en nos. Eso es completamente imposible, porque el macaco hasta es bonito, pero hay otro más atrás que es sapo. Imagina, você é pariente de um sapo, impossível. Amém? Nós somos a criação especial de Deus. Gênesis capítulo 1 e 2, leia uma e outra vez. Aí diz que Deus nos fez pela sua vontade. Ele concordou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer-nos. E fez um homem à sua imagem e semelhança. E Ele soprou vida em nós. E nos tornamos seres vivos. Amém? E também diz que Ele fez homem e mulher. Agora está de moda isso, nasci en el corpo equivocado. Nací, soy mulher, pero quero ser aquilo outro, e soy homem, pero quero ser mulher. Também, irmãos queridos, reprenda em nome de Jesus. Se há alguma criança em sua casa que tem essas ideias, não, porque agora temos um terceiro sexo. E se está ensinando isso nas escolas lá de América, em meu país, e seguramente vai chegar aqui, futuramente a Moçambique também. E por isso você deve estar preparado para ensinar a futura geração que isso é de Satanás. Isso não é de Deus. Deus criou macho e fêmea. Damos graças a Deus, aquelas que somos fêmeas, glórias a Deus, porque Deus nos fez fêmeas. Toda feliz estou de haver nascido mulher. Amém? E os homens, imagino que também. Amém? Estão a gostar de ser homens, não é? Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Deus nos fez macho e fêmea, e também nos fez tripartitos, corpo, alma e espírito. O corpo é para comunicarnos con el mundo exterior, ¿sí? Él nos dio sentidos para que nos podamos vivir aquí en este mundo, para que podamos alimentarnos, para que podamos estudiar. Nos dio un alma y colocó habilidades en esa alma para estudiar, para diferenciar, para discernir. Porque hay tantas personas que gustan de una comida y otras que no gustan de esa misma comida. Cores. Hay una variedad infinita de manifestaciones de que você tiene un alma. Amén. Tiene un alma. La Biblia fala de alma. Y el espíritu es nosso parentesco con Deus. Amén. Deus é espírito. E você tem um espírito para justamente entender e conhecer a Deus. Ele não te deu esse espírito para que seja habitado por demônios. Ele te deu esse espírito para que conheçamos al Criador, para que conheçamos al Salvador del mundo, para que conheçamos a Trindade. Amém? Por isso, meus queridos, é muito importante que ensine esto na escola bíblica dominical. E será que as crianças vão entender? Sí. Los que nos criamos na igreja entendíamos e aceitávamos. Talvez não estava muito claro em nossa cabeça, pero como nós lo acreditávamos, a medida que avançávamos, íbamos sempre à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical comenzamos a acreditar en aquello y eso cobró vida dentro de nós. Y para nós é lo más normal del mundo. Toda criança
que va a la escuela bíblica dominical sabe que somos corpo, alma y espíritu. Y cuál es la función que cada una de esas áreas o dimensiones que Dios nos dio cuando nos creó. Amén. La otra doctrina es pecado. Disculpe que vamos corriendo, pero el tiempo es muy tirano. El pecado. La Biblia fala bastante de pecado. E ainda que você não escute muito nas igrejas, ¿sí? La Biblia continúa falando de pecado. Su origen. Irmãos, ahí nós tenemos que entender que el pecado existió antes de nós. Su origen fue lá, con Satanás. En la eternidad, antes de ser el mundo, antes de crear Dios a un mundo y a nós, ya existían, ¿sí?, seres criados por Él mismo, anjos, serafins, y uno de ellos, llamado Lucifer, es el que se rebeló contra Él y que dio inicio al pecado. Quando Deus crea os céus, a terra e coloca ao homem no jardim do Éden, já estava o pecado. Por isso que ele colocou duas árvores. Se lembram de las árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitos dizem, pero por que Deus colocou aquele árvore? Ele não deveria haber colocado aquele árvore. Já existia o pecado. E Deus não queria que o ser humano fosse manipulado por ele. Porque Él ya le había dado alma, le había dado espíritu y le había dado un cuerpo. Y es por eso que el pecado tiene su origen lá con Lucifer, pero en la esfera espiritual. El pecado entró en nos a través de nuestros padres Adán y Eva. Esa es la origen del pecado y está en la Biblia. Cuando la Biblia fala de Cuando la Biblia fala de pecado, fala de errar o alvo. La Biblia fala de que no hacemos aquello que fuimos mandados a hacer. La Biblia fala de transgressões, la Biblia fala de injustiça, delito contra Deus, dívida contra Deus, iniquidade, desobediência, incredulidade. Son algunos dos pecados. A meus alunos que de lá del Colegio Teológico de Pemba, eu le mandé a buscar una lista de pecados na Biblia. Y me dice, ¿como cuántos, profesora? Como todos. Pelo menos unos 200. Es poco, sí. Y ellos comenzaron a investigar na Biblia. Y hay una lista impresionante de pecados. Y la lista es enorme. Y el pecado tiene un castigo. El pecado trae consecuencias para el ser humano, ¿sí? Y el pecado también es castigado. Nos castigan las consecuencias y también nos castiga lo que la Biblia fala. Dice que el pecado da a luz, una vez consumado, el pecado da a luz a muerte. A muerte espiritual, la muerte física y a muerte eterna. No fuimos creados para morir, ni fuimos creados para irnos todos para o inferno. Mas por causa do pecado es que entró a morte ao mundo. El salario do pecado é a morte. E Deus não tem pena, ni es fraco a la hora de escribir ese versículo en la Biblia. Él no suavizó absolutamente para nada. Por eso es que el castigo de la muerte que veio sobre Cristo Jesús fue tan brutal, fue tan espantoso, porque Dios no estaba a brincar cuando faló que el pecado traería muerte.
Por isso é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, soportou aquela brutalidade de morte, porque recebeu nosso castigo. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O pecado merece castigo, não é brincadeira. E nós não podemos brincar com a graça de nosso Senhor. Vou a pecar, total, Jesus me perdoa. Se você entrou por esse caminho, querido irmão, é melhor voltar para a casa de Deus. É melhor voltar para a presença de Deus. É melhor voltar para a Bíblia. Não entrar por esse caminho, porque te vai levar à apostasia, te vai levar à incredulidade. Um dia, quando você querer voltar, não vai conseguir voltar, porque já seu coração ficou longe e duro, sem fé, sem esperança. Eu vou pecar, total, Jesus me perdoa. É melhor não cair nessa. Amém? Consequências siguen al pecado y son terríveis. Muitas doenças entraram na igreja por causa do pecado. Irmãos, se nós pudiéramos contar a igreja 30 anos, 40 anos atrás, a igreja de hoje, sim? Quantas consequências recibimos? Quantas consequências do pecado hemos recibido? E que por isso hoje a igreja está sofrendo essas consequências. Por isso, queridos irmãos, é melhor tomar em conta o pecado com seriedade e eliminá-lo de nossa vida, correndo para Jesus, pedindo socorro ao Senhor. A salvação e a vida cristã subsequente. A salvação é uma milagrosa transformação espiritual que se efetua na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe a Cristo Jesus como Salvador. A salvação é um dom gratuito de Deus. A origem da salvação é a graça de Deus. Por que Deus te amou? Isso não tem explicação, é a graça de Deus. Porque Deus enviou a seu Filho Jesus quando nós não merecíamos nada. É pela graça de nosso Deus. Os 3 passos para um pecador obter a salvação. O homem deve reconhecer que é pecador. Deve confessar seu pecado. É verdade, eu estou mal. Como decimos aqui, estou mal, estamos mal. O pecado é pesado. O pecado traz muito dano para nossas vidas. E precisamos confessar, precisamos reconhecer que somos pecadores e correr a Cristo. Quando nós vamos a Cristo, nós devemos acreditar em Ele, que Ele pode perdonar-nos nossos pecados. Devemos confiar que Jesus é nosso Salvador. Devemos confessar nossos pecados a Cristo. E devemos iniciar uma vida com Deus em obediência à sua palavra. Cada domingo, nossa igreja sempre, al final da pregação, diz: se há alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, por que repetir isso cada domingo? Porque há uma urgência, irmãos. A salvação é hoje. Não podemos esperar, não podemos demorá-la nem ponerle obstáculos. A salvação é para hoje. Por isso, se você não é salvo, é melhor correr hoje mesmo. Depois do culto aqui te vão orar. Amém? Professor de escola dominical que ainda não é salvo. Como isso é possível, não é? Graças a Deus que o Senhor nos salvou. E o tempo está correndo rapidamente. Vamos a tener que ir terminando. Não sei qual de todas as doutrinas pegar, mas el batismo con Espíritu Santo y el batismo en agua. Jesús no fue bautizado por el que vendía vajilla en un mercado. Jesús fue bautizado por un profeta
sacerdote, João Batista, filho de Zacarías. No era un alguien que él halló, epa, dio la casualidad de aquí, estamos en el agua, nos batizamos. No es de esa manera. Nos debemos batizarnos porque es un mandamento del Señor y lo debemos hacer bíblicamente. Por eso es que te va a batizar un pastor, un sacerdote, un evangelista, un alguien que la iglesia va a designar para te bautizar y va a ser en agua. Ahora, y nos tenemos que poner eso de la ropa blanca. Hermano, ropa blanca, eso no es doctrina. Amén. Esos son usos y costumbres de su iglesia. ¿Y será que Dios recibe si me bautizo con otra ropa? Amén, queridos. Eso de la ropa en la playa de Wimby, o en piscina, o en el río Mesalo, eso ya son cosas que están por fuera. Lo importante es que usted debe bautizarse en agua, en nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo, por un obreiro designado pela iglesia. No da a bautizarnos nos mesmos. Lá en China los hermanos se bautizan de maneras muy raras y extrañas, porque lá está prohibido. Entonces uno va a la playa, el otro fica lá longe, el pastor le ora y el otro va y se sumerge. Pero es una situación extrema de persecución de iglesia. Ahora aquí nos podemos bautizarnos. Y luego viene el bautismo con Espíritu Santo. Nos acreditamos como Iglesia Evangélica Asamblea de Deus Pentecostal, nos acreditamos en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa feita por Cristo. Amén. Amén. No sé en estos tiempos por qué hay tan pocos bautismos con Espíritu Santo. Inmediatamente cuando nos éramos crianzas nos enseñaban que nos debíamos pedir el bautismo con Espíritu Santo en la escuela bíblica dominical. Y decía, vamos a pedir ahora mismo. Y muchos fuimos bautizados con Espíritu Santo siendo crianzas. Es algo que usted no puede descuidar, ni puede también pasar la vida entera sin ese bautismo. Pídalo, porque es seu, es para você, es para todo aquel que cree, todo aquel nacido de nuevo, puede pedir el Espíritu Santo de Dios. Y no es algo que el pastor te puede dar. Él te puede bautizar en agua, pero el que bautiza con Espíritu Santo es Jesús. Amén. Pensa esa experiencia gloriosa, porque usted no será la misma persona. El bautismo con Espíritu Santo es una promesa cumplida, es una profecía por Joel capítulo 2, no Joel Charet, el otro Joel, el profeta, cumplida en Jesús, cumplida en la iglesia primitiva, Atos capítulo 2, y en todo Atos vamos a ver muchas de esas experiencias se repitiendo en la iglesia de Cristo. Y hasta el día de hoy, esa es una experiencia inigualable, maravillosa, que yo recomiendo a todos sus creyentes pedir e insistir, procurar, perseverar, hasta que esa promesa sea cumplida en su vida, porque somos pentecostais. Amén. Qué lindo ese nombre, hermano. Ainda que viene de una fiesta de las primicias, de los granos, de las machambas de Israel. Sí, pero para nos decir pentecostal, sí, está ligadísimo al Espíritu Santo de Dios, a la experiencia gloriosa que nuestros pais, los apóstoles, vivieron y que nos también tenemos todo el derecho de vivir, porque Jesús no mudó, Él es inmutable. Amén. Y los frutos del Espíritu Santo, pero ya nuestro tiempo se acabó. Yo quiero pedirles a todos que por favor nos coloquemos en pie. Mañana estaremos terminando algunas doctrinas. Falta lo del fin del mundo, la vinda del Señor, qué va a acontecer.
o céu, o inferno, são doutrinas que nós devemos conhecer. E amanhã também vamos estar falando acerca das diferenças entre doutrina, estatuto e usos e costumes, para que você não ensine coisa errada a seus alunos. Irmãos, Cristo morreu conforme a las Escrituras. Amém? Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Agora nós não podemos viver conforme a nós mesmos ou conforme a la Constitución Nacional de Moçambique. Nós devemos viver também de acordo às Escrituras. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por este tempo na Tua presença, por este tempo, Senhor, aqui com meus irmãos, falando de las doutrinas, de algo que nós devemos continuamente repetir. Ayúdanos, Senhor, a que esto realmente seja algo sistemático en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en mi sala de escuela bíblica dominical. Señor amado, ayúdame a cuidar la doctrina, a defender la doctrina, a luchar por la doctrina e ensinar verdaderamente, como dice tu palabra, Señor, conforme a las Escrituras Sagradas. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Tome asiento, querido. Muito obrigada.